A boca de dentista. Imagina, a pessoa fica olhando pra mim, eu toda cheia de canetinha. Que quer olhar de perto, né? Que né? Todas as coisas, né? E... Ah, mas come a hora depois. Eu comi de olho grande, 2 caixinhas com a Coca-Cola. Desativei uma conta, a conta já até desativou uma lá. Aquela conta não existe mais, e aquele era rastro de ter em Veracruz que não me interessa. Na verdade, o povo é bem esquisitinho, né? Eu tinha transferido, falou que o cartão tá lá, já era pra estar com você. E não tá comigo por quê, né? Não foi pra mim. Ela tem que desativar, tem que ir lá dentro, tem que fazer isso, fazer aquilo, não vou usar. Vai ficar desativado. Então diz que tem um cartão que considera desativado, que era pra estar comigo. Então eu não existo mais com Banestes. É bom que todo mundo saiba disso. Eu quero o sistema de vigilância absoluto. O que é dinheiro no colchão? O que são condições herançáveis? Até que ponto, né? Dizer até que ponto, se num dado momento você é autocriado, você precisa comprovar o seu estado de latência, a quem justifique ir e vir temporalidade corrida. O que é uma... O que é você justificar, né? Já que nem Deus é o além de Deus e tudo é a culpa só de Deus, que se fosse Deus, então é o espaço. Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém, então realmente quer segurança, o que alguém tem que fazer pelo outro, não tem alguma questão que ela torra o saco ao longo do tempo, teoria de dito, quem foi que disse, segundo testemunho, mas não é, em acredite, mas não acredite, mas não está, temos essa verdade, quando é que num dado momento, referencialidade é a sua casa, né? Temos questões minuciosas sobre o que é de fato lembrado. A quem vira o castigo como apontado crianças, em que momento olhos fechados, não olhos fechados, dentro de um processo gestacional, até que ponto isso implica a criança na barriga, ruptura, não ruptura, condições sensoriais compartilhadas, eu penso muita coisa, o que é responsabilidade sobre um processo revelatório literalmente sistêmico, o que é verdade. Se você não quer isso, por que você procura isso? Se não gosta disso, só gosta da parte boa. O que virou parte boa? Quando o pacote corpo é uma totalidade. O que são hábitos convencionais, independente de como etiquetar, sobre o palavrão ou não palavrão lá. Afinal das contas é isso, não deixa de ser a mesma prática. Tira-se a verbo jurisdição, a desverbo jurisdição e fica tocante a quem justifique bem interpretar, mas não deixa de ser pela atitude a mesma coisa. Que aquilo que vira, o que diz que são iguais ou não necessariamente, que se tornam pautas preliminares, antecedentes, pré-instintivas, o que isso vira enquanto lógica comum, questão de etiquetar aquilo que ainda vira, né? Se não fosse a ética, se não fosse a regra, qual é o limite do corpo que não tem fim? E que se não conhece, se conhece, teria resolução, já tem no próprio corpo. O que vira proporcionalidade descabida, inclusive está sobre as larguras desorganizadas que impõem as pessoas mal falarem ou jogar nos outros, tipo assim, não tem coragem de depor ali. Vou te falar a verdade, ali é assado, um palco é ali, é quem justifica o buraco, altura, profundidade, mas fala para todo mundo sabe, o que tá de errado, né? Como ir pra festa assim, mas sabe que é assado, ou dentro de casa, mas fora de casa, o que se propõe dizer que não se veja, que etiqueta, que maqueia, questões minuciosas sobre a vida como ela é, e de fato, que é a vida como ela é. Condições pejorativizadas e não pejorativizadas, sobre essa minuciosidade de espaços infinitivos que se fizeram inéditos ou que fica sobre uma relatividade tal, você ir ou voltar entre relações racionalizadas, do tipo relativizadas, que sempre está sempre basais e não basais, que a quem convida a observar ser menor ou maior, se tornar mais leve, mais fácil, mais rápido, mais retardado, paga com a cabeça, paga com a bunda, já que entraram com a cabeça, paga com a bunda, aquela teoria, né? Enquanto tá aqui, até chegar lá, você encaixa, desencaixa, isso tudo é uma minuciosidade que categoriza os meios de produção departamentados e todas as coisas, em termos de fato, né? Protocolarizar, verticalizar, estado alavancar e toda a conjuntura das coisas, em que momento vira jossa mensural, né? Que esse equitativo, o proato, né? Que dá sustentabilidade de dizer que, né,
Se não é pela lógica, ou a lógica traz resquícios, ou entre esses resquícios que necessita de Deus quadrado de distância. Então, o que virou alturas e baixuras, de fato, profundidades e relações que o Chico, que é dizer que é pré-criacionista, dizer que num dado momento, independente de criado e não criado, precisa ser humanizado para justificar o interhumanizado. O que se fizeram divinizados sobre as responsabilidades minuciosas, que é uma fronteira total, que é uma fronteira relativista, de todas as questões corpóreas, intercorpóreas, multicorpóreas, extracorpóreas, que implicam em subsistencial múltiplo, todo particular, todo estadualizado, a quem privado e público transferível direito de usufruir do provisório como permanente a quem justifique vida e morte. Não necessariamente céu e inferno, não necessariamente quente e frio, não necessariamente tal, morte e vida a quem justifique. Ainda está o corpo, não está em corpo, quem é estático e desestático, sobre a condição de datar, que não é morto a menor condição enxergativa, a olho nu não necessariamente, o que virou instrumentalizar, justificar a instrumentalidade, comparar a instrumentalidade a quem apontar menor como subatômico, não necessariamente como grandezas que se façam entre o corpo proporcionais, regionalizados, o que virou direito globalizado de ir e vir. Eu não gosto disso, desse lugar, não gosta nem da gente, vai lá fazer o quê? Mas tem um bem comum, o direito de todos ter condição de conhecer, de transitar. Alguém precisa transitar. Quem sai no prejuízo em relações capitais, capitalizadas, quando isso implica inclusive justificável fogo terriário e condições que não podem, sobre que viram que são pontos, Ártico, Antártico, florestas, campos profundos, campos o quê? Até que ponto dizer que alguns passam a ter benefícios maiores, até que ponto extrações, capitais totais sobre os valores preciosos, o que vira condição de base total, e dizer que nascido, acontecido em tal lugar, precisou ir, veio, a quem justifica estados originais, que não corrompam a segurança alheia, não destituem pessoas que literalmente se organizaram ou conseguiram sobreviver, independente de deslocamentos tais, se intitularam como raças que transcendentalizaram, utilizaram recursos de lembrança numa mesma vida, em várias vidas, em transferir herança de trabalho e subsistencialidade genética, campo histórico que fizeram culturizar a necessidade teorizante perante aspectos comunicativos lógicos, respaldados, que subsistenciam os meios de produção, e até que ponto a periodização implica no ir e vir das coisas, até que ponto as máximas, em que momento as máximas impulsionam caber na mão e não necessariamente, e ainda ter que entender a minuciosidade da exploratória, que num datado momento, o que é inédita perante a capacidade interna de armazenar, de justificar a estática e a dinâmica antes do passo e entre o passo, entre os campos telecinésicos, a quem justificar autismo, polaridade, campos psiquéticos, lógicos, o que é o instinto. Temos que ter o instinto lógico, a quem apontar a inteligência prática, o que é a pró-teorização, o instinto que justifique teorização corrente, prática conforme, prática sempre, que é a prática, o teórico-prática da sua automatéria-prima ou a matéria primeira, que subsistencializa o campo criacionista, o que é um, e entre espaço de tantos ou espaço vago, a quem justifica espaço criado maior, acatar o paradigma da liberdade entre a obediência como de fato a conquista, o que vira paradoxo de a quem repetir leite derramado, justificar singularidade descabida quando a questão é distributiva, você não conhece, você nem acredita, tem tantos filhos, não sustenta nenhum, e alguém tem que resolver um problema, e esse não tem, o outro fala, deveria trabalhar mais, ou trabalha mais, ou paga mais, e tem mais por quê? Ainda tem questões sobre tudo isso, perante a quem aponta pobreza e riqueza, pobre e rico, e relações de trabalho absurdamente descabidas, então questões minuciosas, a riqueza, que eles apontam como modernidade, futurismo, remaciçamento futurista, que justifique o ir e vir de multipropriedadeamentos, que se
que estão as suntuosidades descabidas, absurdamente velozes e incongruentes, ou mesmo literalmente congruentes à maldade humana. O que virou roubo e descabimento de no estático ao peso corporal? O que eu falei entre parafernália instrumental? O que virou psiquética estética, camuflagem de doentinho, escravistas total? O que é parafernália quando força, que alguns apontam como fisioterápica, alternativista, homeopática, entre pequenas anilhas, nem anilhas, aparelhos vazios, exercícios de peso corporal, instrumentais que se decifram. Que virou, em que momento ultrapassaram isso aí? Além disso, o que olham sobre isso aí? Enquanto prevenção, produção total, cura, subsistencialidade, é tenebroso o nível de perversidade humana perante a parafernália, e o porquê que eu abomino algumas coisas, e eu penso que eu sou muito categórica, e estou por aqui de prático demais, com o Machado, os reis do coco, que mesmo eu estou querendo, né, uma pauta muito, que virou, vocês entenderem, crianças, sobre acatar e desacatar, esse processo de início e fim, a quem meso padronizar, necessidade de educar para você e para que caiba aos outros. Ninguém tira o direito daquele de dentro de uma casa que quer gritar para a sociedade que a sociedade tem que aceitar, mas desde que não afete a casa dele, não afete. A casa dele tem que ser o campo da casa dele. E o que viram situações impostadas de trabalho perante esforço, força, atividade física. O que virou não assintomático, não contaminador, não radiativo. Há constantemente a desbravado, que está constantemente, cutucadamente, sempre acidentalmente, no paradoxo de tudo está belo, terror para quem, golpe para quem não ir, quem se vende ao próprio medo, ao medo alheio, sobre as verdades, que não é desculpa de nem Deus, nem tempo, nem Jesus, blá, 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 porra do saco total, e que fica muito percebido que o tal de Jesus foi bem cagado, Maria, Santíssima Trindade, na prática da maioria, que ainda optaram por outros e deixaram que antecedidamente não devia ter ninguém. Era muito minucioso naquele tempo, a quem justifica. Deus elementar, pró-elementar, maldosozinho demais, ou bonzinho demais também, desambiguado, entre qual mulher do outro que queira ser puta, viado ou caralho, 4. A quem justifica já falar, já que tem barriga, independente de barriga, e se depende do outro, então os meio grávidos que falam que num dado momento você tendo um na barriga já não é um, são dois, né? Sobre questões minuciosas, quando não era Maria, assim, já eram mulheres, e se era nova, e se era grávida, e depois também, porque não teve outro virgem, e também não estava bom, também teve, ó, também acatou isso aqui, também era uma relação espacial tal, começa antecedidamente assim, é um corpo produzido, é um corpo que convida, é um corpo sexual que está ali, independente de colocado na barriga, que tem que entender toda a mudança corporal, todas as necessidades de um dado tempo, que se faz blindado, mas que faz convidativo, e que ainda trouxe um outro momento. Agora eu entendo isso aqui, quanto sexo, amor, não sei o que, compare laboratório, corpo, ou entenda o que eu coloco como radicalidade de Maria, ou da deusa primeira, e de todas as condições que num dado momento, desambiguando ou não desambiguando, temos a questão de mulher, Maria ou qualquer outras mulheres que se fizessem, e a quem homens entre elas, as relações tais, sobre que se algum naturalismo e praticidade de todos serem ou terem direito entre eles, aonde está a diferença, e acatar a diferença, se venderam a diferença, de herançarem como heterossexuais monoteístas, inclusive, descabidamente, inclusive, quanto à lavagem de dinheiro, a incoerência absurda entre homens e mulheres quando corruptos, prostituidores, função de ouro, de coisa no seu caso, se tornam tão independentes. Qual que sai mais? Escroto. Nossa, você ainda é casado com esse? Nossa, o caso de vocês não encontraram, não encontram em momento algum. E aqui, eu também tenho que carregar isso nas costas, também como que é? Que num dado momento dizer até que ponto estamos em todos os lugares e não necessariamente, que é o desquadrado da distância da condição a olho nu, enxergativo, parado ao passo, né? O que virou que eu coloquei ali como desbravar, isocinéticos compensatórios. Mas quem fez a primeira máquina, a última máquina, não quer ter esforço para ter prazer, do prazer espancador de não espancador,
comendo parcial não é comendo igual, entre sexo e comida, que como justifica tem a comodidade, o maior resultado entre sentir um esforço constante, nada é um esforço constante, o que virou uma categorização quando apontar a justa velocidade, porque se a gente olha o que é apontado isotônico, né? O que é movimento de pico, de amortecimento, de zero, de dizer que não sente nada, entre excêntrica e concêntrica, entre todas as possibilidades, a quem responde todas as possibilidades, quando o peso corporal, instrumentos e máquinas, em que momento o peso corporal vira sentido, dessentido, desacelerado, melhor aproveitado, como até questões, né, o que são a temporalidade, ciclar remédio, não é todo dia, dobra a dosagem entre tantos dias, qual dia isso vira quem? Janela de oportunidade, morte e vida indireta, se tivesse ganhado mais volume, naquele dia você esteve massa comum, no outro dia conseguiu dobrar, o orgasmo maior, não sei o que, comeu isso dobro, você respondeu assim, o que achou a fotografia, para ir aonde, quem registrar, conseguiu méritos, tem né, o que é o custo-benefício de até onde ir, até quantos mais ir e você de fato enxergar. Como uma relação entre dois, a revelação minuciosa do corpo em totalidade, o que virou probabilidade preliminar, parte principal e todo o processo construtivo que subsistencia. Não, se for para ser de graça, não dá valor. Igual todo dia o corpo acostuma, arroz com feijão, prefiro ficar em casa sem trabalhar e ir para academia ganhar massa. Se soubesse, teria feito, empurrando com a barriga. Imagine, com bomba até eu. Então quer dizer, questões minuciosas que ao longo do tempo elas vão se tornando leves, elas não são leves. Temos uma escuta de questionar por que falamos, por que não falamos, por que fazemos, por que não fazemos, por que algumas coisas se tornam, né, de onde isso tudo vem. Eu até contei aqui o correntismo de todas as coisas. Então se traz... Oi? Eu tenho dinheiro para pagar transporte agora, porque eu não moro aqui não. Infelizmente não. Hoje não. Infelizmente, porque eu tô indo embora agora. De nada. Qualquer um que desacatar que eu não esteja produzindo e que me leva a essas condições, a gente já tem um problema muito grande. Eu olhar infinitos cachorros, engordar um, diz que não é engordar todos, e a quem comprove eu ter ajudado, se ele está na beira da morte, se a doença dele é terminal ou não é. Temos condições minuciosas que eu estou por aqui de todas elas. A corrupção absurda sobre o limite descabido que não se respeita, tudo tem que ganhar, ou eles são sempre oportunistas, além de mais roubar, e por condição descabida que não tem a preocupação de fazer. O que é o valor da ação de graça comum, nem da especial, com relação ao câmbio, a quem propina, alfândega, a quem diplomacia, né? E diz, ai, todo mundo cuida dos bichinhos, e aqui é diferente, aqui estou por aqui, daqui é diferente. Eu estou inclusive querendo, né? Aqui em si, recorte fronteira, o menor que ganha entre público e privado, dizer que bem organiza em coletividade, não necessariamente, lugares a quem justifique terem simbioses convenientes, parasitologias bem camufladas de organização, entre as proporcionalidades do que vira aqui em peso, maior inteligência e tradicionalismos que devem ser mantidos, e que mesmo dizer isso não passou na minha vida, isso aqui eu não acato, isso aqui da nossa cidade a gente não faz. Se as pessoas têm que estar em senso global, sendo literalmente apuradas, impulsionadas por todas as populações, e aonde tem isolado dentro das casas. Por que eles estão isolados, aonde é que eles acham que vão, porque aonde que eles acham que vão as conveniências. Ah, tá na Terra Oca? Pois bem. Tá lá na órbita, quem considere descer e subir, tá no bunkerzinho? Pois bem. Então a gente entender o que é a seriedade de cercar tudo isso, impor subsistência a testemunho, de boca fechada ou não, que os leve então à fome muito maior, ou morrerem pela soberba e pela achada suntuosidade nas costas de quem, que descostalize, que reveste, que foda-se, mas que eu quero levar a minha nota, o meu acerto de conta, esse negócio de rastou da outra vida que não pagou e que tem a outra para ficar nas costas dos outros ou nas minhas costas,
porque seria ter que renascer e virar escravo de quem, e dizer que para virar rei é bunda para cima, e sai cutucando tudo, ou percebendo tudo, ou desperceba a totalidade das coisas, que quando pronto, o que vira proporcionalidade de frutos, de se pró-instintivar, desinstintivar, meso-instintivar, achar certo o que comer, estar o sentido do que comer, porque pela lógica com tudo parado, os frutos vão começar a sobrar, a quem justifique quais lugares assim ou assado, sobre a subsistencialidade das coisas, e o que vira gravidade, né? O que está tudo empilhado, mata todo mundo, ou as coisas que viram doenças absurdamente não computadas pelas suas origens, volumes de coisas descabidas e tudo isso sobre, né? Ah, isso assim da dengue, olha lá, ninguém sabe desse lugar, o foco estava lá, filha da puta tem tanto, não cuida, não sei o que, não sei o que, questões inúmeras, que aquela ambição e a desgraça, que virou que num dado momento as condições florestais ou em aberto, ou que vem remexendo entre condições acidentais, até que ponto a coisa extrapolou mesmo com vida, a decadência ou impostação civilizatória, que temos que estar preparados infinitamente por datações não datadas sobre ebulição, remeximento pangecizatório inédito, que é aquilo que o povo bem goza, para dizer na hora que achou que está tudo certo, acidente de novo, ou seja, acidente todo dia, ou que assim estimulem para venderem e comprar e camuflar tragédias de todas as formas sobre os mais demonicamente maquiavélicos, que vira também, o que são juros? Jurados, né? Bancos e aqueles que vivem da desgraça alheia, e o que vira o limite do colchão, o limite do que tal, e até onde almejar ou mesmo saber degustar gradativamente, até que ponto te convida a ir e vir entre grandezas sobre o que viraram heterotrofias inconvenientes, incongruentes, e até que ponto multiparticipativas, sobre os meios de produção total, escalarizar, essas são as frutas maiores e menores. Quem quer carregar, quem não quer carregar, onde vira barato caro, ainda que não é para esse tempo. E quando, qual tempo que foi perante as suntuosidades, né, auriferadas, entre, né, elementos raros, o caralho a quatro, em grupos muito, mas esses são apontados inconvenientes, são esses que estão salvando o mundo. Quero saber entre homem e mulher, porque tem essa teoria que algumas gravidades levam a proteger suas proles. Até que ponto as proles de rabo para cima querem ser protegidas, ou as conveniências fode ainda todos os outros, mas quando você olha o arcabouço, tá tão bonitinho assim ainda, porque mas aguenta força, aguenta fuder, não significa que não trabalha, não significa que não fode, não significa isso, aquilo, entre o nu e o mal vestido, né? Que virou escravismo variado, e dizer que bem de família ainda implica um fudendo que não é fudendo com você, nem pra você, é te fudendo e não é te dando prazer e te dando fardo. Se tornam herançáveis, é quem justifique os praticantes e não praticantes, até onde acumulam, arrastam, e até que ponto estão conveniados, as conveniências, né? Está muito bocochino. Não sei se é mais frio, mas sei lá, comi duas olhudas. Deixa eu colocar aqui, moça, trazer para você aqui o molhinho. Sentei ali, tô conversando no celular, muito obrigada mais uma vez, acabou a boca toda anestesiada, né? Comi um pedaço ainda. Obrigada, que eu sempre elogio muito aqui, tá bom? Obrigada demais, tá? É porque tem dia que eu pego que tá muito quentinho, tá muito suculento, mas é muito suculento. Mas hoje tava mais friozinho, mais durinho. Também, tá vendo? Já tô comendo muito, mas ontem passei na rua, ponto de comum, queria tomar um sorvete daquele tamanho de novo. Ainda tô ajustando um pouco, mas tô com a satisfação. Pensa uma pessoa que dormiu num ventilador extraordinário. Ela baixou um pouco para trazer, botou na altura ideal, e eu não cheguei, a roupa de cama limpa, fui, andei pouco, aguei infinitamente, tem que falar o acontecido de ontem. Bom falar o acontecido de ontem. Daí pra cima, mais tarde. Porque eu que sou doutor, chega a ser piada, pra gente entender o que é carteira assinada, o que é o escravismo imposto pelo direito conquistado, o que é causa e efeito, do que se pudessem mais faria, o nível de criminalidade contra a minha pessoa, né, sem vitimismo. Olha como eu tô colocando as coisas bem minuciosas. Eu gosto daqui, tá?
estaria bem morando aqui, trabalhando aonde seriam outros 500, ou não trabalhando. Eu falei, né? E o que é não trabalhar, né? O que é bem produzir? Quando a gente fala, né? Tamanha atividade intelectual bizarra, tem que falar do jeito que agrada, que o povo escuta. O que é que agrada, o que escuta? Sobre todas as coisas que eu coloco, aparentemente não estavam entendendo, aparentemente é muito teórico, aparentemente é muito bizarra, aparentemente não é prático, não é engraçado, não é interessante, eu tô tomando no cu. Meu trabalho é absurdamente, né, divinizado, sim. Então temos essas minuciosidades a colocar, que eu parei numa coisa meio técnica. O que é método, técnica, metodologia, forma, né? Que eu estava falando lá na hora que eu estava gravando o vídeo. O que é perante altas e baixas repetições quando falar treinamento pesado. O que virou uma vida de pagar coisa. O que é você decifrar o seu biotipo no meio do caminho, durante, antes, depois. A sustentabilidade. Por mais que a gente categorize muitas variáveis, o que é você colocar, mas durante todo esse tempo, por mais que deu a volta ao mundo, ou deu a volta no espaço, ainda estava sobre essa temperatura. A margem do clima era tantos graus a tantos graus, não conhece daquela forma ou nessa vida aquele frio, aquele calor. Condições quando a gente colocar altas e baixas repetições e sobreposições seriais entre frequenciação, drop, que eu estava falando sobre pirâmide crescente, que é uma coisa que acaba sendo mais específica, mas a rebuscagem de onde as coisas estão ligadas e como você administrar toda a leitura diária perante dizer isso é a experiência, disso aqui eu sei, o que é que eu não sei, né? Quando a gente avaliar carga e trabalho. Depois eu volto nesse assunto.